Vamos à palavra, porque Deus tem uma mensagem poderosa nesta manhã para seu povo. Aleluia. Irmãos, quantos aqui de nós outros nos gostaria ter com exatidão o tempo, o dia e a hora da vinda do Senhor? Quantos nos gostaria de ter isso? Amém? Que o anjo vier e dizer: o Senhor manda avisar que tal dia vai chegar, tal hora, em tal tempo. Assim que alistem-se, preparem maletas, porque vamos. Amém, irmãos? Nos gostaria, verdade que sim? Seria tremendo, verdade? Pero Deus não vai ser isso, não. Amém? Le tenho uma mala notícia: Deus não vai ser isso, porque Deus que não ia ser. Amém? Então, irmãos, esta incertidumbre, verdade? Essa falta de conhecimento exato do dia, a hora e o momento de sua venida é o que nos ajuda em realidade em nosso caminhar de santidade delante de Deus. Amém? Porque se já tuviéramos a fecha, a hora, o dia, anduviéramos aí perdido, aí sendo qualquer coisa. Por quê? Porque todavia temos tempo, verdade que sim? Então, irmãos, pelo Senhor dijo que não seria revelado isto. E isso é o que nos ajuda a estar pendientes de sua venida. Amém? Alertas, vendo a ver que áreas devemos arreglar em nossa vida, porque não sabemos, disse o Senhor, nem o dia e nem a hora em que o Senhor vendrá. Amém? Esse é o que nos vai ajudar em realidade, eu não conhecer esses detalhes. Então, irmãos, nós outros devemos estar pendentes com esse sentido de urgência. Sabe assim, irmãos, quando esperamos uma visita na casa, ou esperamos uma visita na casa, o que hacemos nós outros? Tal dia vai chegar fulana, a papá, a suegra, a prima. Nós outros corremos e nos ponemos a arreglar coisas, verdade que sim, irmãos? Guardamos, escondemos o que temos que esconder, ocultamos coisas, nos ponemos a acomodar o que está fora de ordem, arreglar coisas que estão aí estropiadas, rotas, quebradas. Amém? Preparamos e limpamos esse aposento por se a visita vem a chegar, a quedar-se, verdade? Aí estamos pendentes de coisas, sacamos plata de onde não há para comprar algo aí, para que a visita esteja contente, bem assistida. Esse sentido de urgência nos dá quando alguém disse que vai chegar, sim ou não? Bueno. De igual maneira, ocultamos coisas que não queremos que a visita se entere. Amém? Nossas relações de família, relações de pareja, de padres com filhos e filhos com padres, alguma coisa estamos aí tratando de esconder, de disfarçar, para que a visita, quando chegue, não se dê conta que há situações aí que não hemos podido arreglar, aún sabendo que tal hora ia chegar. Amém? Porque algumas coisas logramos arreglar, outras não. E a visita vai chegar e esses problemas estão aí, e as situações estão aí, e nós outros preocupados: como vai ser? Como nós vamos aportar quando chegue a visita? Verdade? Então, irmãos, com que intenção? Bueno, queremos causar-lhe uma boa impressão à gente que viene, verdade que sim? Queremos, irmãos, que não se dê conta de nossos problemas e que venga e tenha uma agradável instância. Não é assim, irmãos? Maiormente quando são pessoas que amamos muito, verdade? Queremos que a gente esteja bem, queremos que a gente se sinta a gusto na casa de um. Então, se hacemos todo o que seja necessário para que todo saia em ordem, que todo se dê bem. Sabe, irmãos, este sentimento de urgência, de sair limpando, acomodando, preparando coisas, é necessário quando não sabemos, irmãos, se a visita é uma visita muito observadora, verdade? Quando sabemos, verdade? Aí mais bem nos urge arreglar as coisas, porque às vezes a visita que vem é algo assim um pouco chepita, e anda chepeando a coisa, e passando o dedo se há polvo nos muebles de um. Já me ha passado isso na casa, e sempre há polvo, e sempre há um dedo que anda por aí, buscando coisa, verdade? Chepeando a vida de um, verdade? E vai aqui, se mete aí para ver que há, né? Alô?
e vai na cozinha, e se demos muita liberdade, é capaz que vai à refri para ver. Hay algunos atrevidos, ¿verdad? Hasta la refri se meten para ver que si hay solamente agua o si hay algo más que agua. Tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Assim é. Aún mais quando é aquela suegra, quem amamos muito, ¿verdad? Aquela suegra que chega, a cunhada, o cunhado que chegam aí distorsionando, desarreglando o que arreglamos, traindo problemas, às vezes, situações. Sabe, irmãos, esse sentido de urgência deve estar aí, amém? Esse sentido de urgência não é por uma visita que viene, passa um tempo e se vai, não. Estamos falando de sentido de urgência por a venida do Senhor, que viene não para quedar-se, senão que viene para sacar-nos, levar-nos com Ele, amém? E não viene para estar no tempo e depois regressar a seu papá, já lo hizo uma vez, amém? Agora viene com uma decisão clara, porque dijo que iba a preparar lugar para nós outros. E já o lugar está preparado. Disse o Senhor que a mesa está preparada, os aposentos estão preparados, a casa está preparada. E ele livro apenas espera o momento que o Padre lhe diga: hijo mío, já. Amém. Vete por eles. Amém. E não mande aviso nenhum, nada, apenas vete por eles, e aí como estão, é da maneira que vão a vir ou não, amém? É alguns que vão a subir ou não, conforme esteja no momento de sua venida, amém, irmãos? Assim que arregla tu vida, se há situações por aí, arregla tu casa, se há coisas por arreglar. Não podemos fazer como hacemos com as visitas, que escondemos bajo alfombras, que há alguma basura por aí. Não há como esconder, amém? Ponemos a chave aí, pá, 3, 4 guantes no jardim, porque a bodega está toda cheia de chunche, verdade? E o que não era bodega se volviu bodega e queremos esconder isso, amém? Ponte em ordem, porque não sabemos o dia nem a hora, amém, irmãos? Essa palavra é uma advertência para nós outros. Ponemos a vida em ordem, nós sabemos. Disse Lucas capítulo 9, abra tua Bíblia aí, Lucas 9, aleluia, Espírito. Glória a Deus. Gracias. Me ha traído fresquito aí o Gatorade. Muita graça. Sabe, hermanos, Lucas 9, ¿lo tienes aí? Lucas 9, 51. É 51? Sim, é. Veja que o Senhor Jesus tem esse sentido de urgência. Estou vendo que Elvis tem a Bíblia bem aberta. E leia aí, Elvis, o versículo 51 para nós outros, até o 53. Ok? 51 ao 53. Alô? Elvis? Pode ler. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amém, glória a Deus. Havia em Jesus, irmãos, este sentido de urgência, ok? De mirar a cruz, de acercar-se mais e mais à cruz. Por quê? Porque o Senhor tinha essa expectativa em quanto ao tempo do cumprimento de todas as coisas, amém?
E o tempo de cumprimento era o tempo de ir à cruz e cumprir o que tinha que cumprir. Amém? Esse sentido de urgência caminhou com Jesus desde o momento que ele começou seu ministério. Bueno, muito antes, verdade? Mas especificamente quando ele, depois de ser bautizado e começar seu ministério, preparar os discípulos, caminhar, viajar, predicar, sanar enfermos, predicar o evangelho do reino, esse sentido de urgência estava aí, porque ele sabia, amém, que o tempo de cumprimento de todas as coisas apontava para a cruz, amém? Teria que ir à cruz, amém, igreja? Evidentemente que chegava a lugares e a gente não o recebia, lo rechaçavam, não aceitavam a predicação sobre o reino, os cambios que tinham que fazer em suas vidas, lo rechaçavam, mas o Senhor seguia. Disse que os samaritanos lhe rechaçaram, porque eram judios e não se levavam bem, então lo rechaçaram, e disse, no versículo 55, disse, então, volviendo-se ele, los repreendeu, dizendo, vosotros não sabeis de que espírito sois. Não, aqui não. Vamos a ver se é. Quando os discípulos disseram, Senhor, manda fogo do céu para essa gente que não quer a palavra, né? Disse, porque el Hijo del Hombre não ha venido para perder as almas de los hombres, sino para salvá-las. E se foram a outra aldeia. Amém? Jesus sabia esse sentido de urgência, essa expectativa enquanto ao cumprimento das coisas. Ele não estava aí como que e aceitar-me porque meu papá te ama, veni. Não. Lo rechaçavam. Ele sabia da urgência de seu ministério, ia para outro lugar. Amém? Possivelmente aquele lugar não era o tempo todavia de las mentes abrirem-se, de o coração estar preparado para a aceitação ou não. Então o Senhor seguia adiante e predicava outro, e ia para outro lugar, não se detinha. Amém, irmãos? Amém? Isso nos ensina muito, porque nós às vezes seguimos insistindo com a pessoa que não quer, não. Amém? E nos sentimos culpados às vezes, né? Quando derramos já de falar, derramos já de insistir com a gente, e nos tem aquele pensamento de, sabe, será que eu estou fazendo bem? Será que estou fazendo bem e derramo e não volver a tocar no mesmo tema? Não, às vezes é necessário derramo, amém? Às vezes é necessário seguir para outro lugar. Jesus disse, se entrem na cidade e lo rechacem, sacude o povo pelos pés e siga a próxima cidade. Amém, irmãos? Foi ele que disse isso. Há coisas e pessoas que não há como seguir insistindo. Já nos damos conta que não querem. Siga adelante e predica ao vecino, predica à prima, à irmã, a quem seja. Amém, igreja? Chegará um momento em que Deus vai, amém, tocar esse coração ou não. Talvez não o toque, porque não sei. Amém, irmãos? Então Jesus disse, e se foram a outra aldeia. Será que Jesus não teria plano de salvação aos samaritanos? Claro que tinha, mas não era o tempo para eles todavia. Depois da morte da cruz, depois da ressurreição, seguramente que muitos samaritanos se converteram ao Senhor. Amém, igreja? É tempo. O Senhor queria o discernimento dos tempos. Amém? Mateus 16. Mateus 16. Aleluia. Mateus 16, 21. Aleluia. Aleluia. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém, no sentido de urgência, e padecer muito de los ancianos, de los principales sacerdotes e de los escribas, e ser muerto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, tomando-lo à parte, começou a reconvenir-lhe, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, em nenhuma maneira isto te aconteça. Pedrito, disse o Senhor a Pedro, quítate de delante de mim, Satanás, me eres tropiezo, porque não pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de
los hombres. Amém, igreja? Pedrito flaqueou em la fé, não entendeu, porque não tinha um entendimento claro. E isso sucede a nós outros. O inimigo anda buscando a ver a maneira com que nos desviemos do propósito, verdade? Com que nos apartemos da luta traçada por el Senhor, e vai usar a quem quer, a quem ele vai usar. Aqui o inimigo usou a Pedro, e era uma pessoa querida, cercana a Jesus, e o inimigo lo hace com qualquer pessoa. Pessoas que são cercanas a nós outros, amistades, familiares, vão sempre buscar a maneira de hacernos, dissuadir-nos da direção onde vamos, perder-nos em um propósito que Deus traçou para nós outros, e vão dizer: não haga isso, deixa para allá, para mais tarde, que a igreja todo domingo, vamos à la playa, vamos a los toros, vamos não sei onde, verdade? Sabe, como que dizendo, não passa nada, Jesus vai seguir amando tua vida. Amém, irmãos? O inimigo vai usar muitas vezes a falta de sabedoria das pessoas. E não é que essas pessoas são de todo malas, não é que são malas, às vezes não é por maldade, senão por não ter o conhecimento. Pedro não tinha o conhecimento claro, não entendia todavia esses mistérios. E ao inimigo não importa se tu tens o conhecimento ou se é porque eres de mala pessoa e quer hacer estropear a los demás. Não, simplesmente vai usar a mente de uno, a mente da pessoa, para fazer com que outros se desviem e se apartem, já seja por maldade, por malignidade, ou já seja porque a pessoa não tem conhecimento, não tem discernimento de los tempos, de los mistérios de Deus, e o inimigo vai usar essas pessoas, amém? Para que desviemos. Dice versículo 24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Se alguno quer venir em pos de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. E todo o que pierda su vida por causa de mim, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo o mundo e perdiere su alma? ¿Aló? Amém? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrá comprar su salvación? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, que diz aí, conforme a sus obras. De cierto os digo que há algunos de los que estão aqui que não gustarão a muerte hasta que haja visto o Hijo del Hombre viniendo em su reino. Amém, igreja? Eles não tinham aí todavia um entendimento claro de lo que o Senhor falava, pelo Senhor les estava instruyendo. Amém? Repreendeu não a Pedro, senão ao Espírito que estava utilizando na boca de Pedro. Amém? Não era um reganhar a Pedro, não. Ele disse: quita-te delante de mim, não a Pedro, senão a Satanás. Amém, irmãos? Que tenhamos este conhecimento, que às vezes são espíritos que usam as pessoas, e estamos nós outros peleando com a gente e ponendo-nos inimigos deles, tratando de causar-lhes vingança e dano porque me fizeram tal coisa, e não nos damos conta que são espíritos que estão usando esta pessoa. Amém? Uma vez livres, são boas pessoas, gente que podemos amar e caminhar juntos, pero por alguma maneira, em alguma razão, se deixaram levar, por alguma razão les faltou o conhecimento, o entendimento, abriram brechas em suas vidas, o inimigo vive, se instalou aí e empeça, ó. Amém, igreja? Então, se antes de juzgar a la persona, discierna os espíritos que estão por detrás de suas atitudes. Amém, igreja? Amém? Nuestra pelea, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra quem? Contra carne ni sangre. Amém, igreja? Glória a Deus. É isso aí. A vezes são boas pessoas, mas já em algum momento deram cabida ao inimigo, abriram brechas e o inimigo se aproveitou. João 16. João 16.
Aleluia. Quem quer ler esse versículo aí, do 16 ao 18? João 16, do 16 ao 18. Aleluia. A ver, Fernanda, vai ler? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo os vengaré. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy a Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco. No entendemos lo que habla. Amém? Não entendemos o que habla. Eles não teriam entendimento. Como o Senhor está dizendo que você vai, que você viene, e que é da pouco tempo, e pero vai regressar. Que é isso? O Senhor nos estava instruindo, estava preparando esses homens. Amém? Para entender que o Senhor de verdade está mirando a cruz. Ele ia a esse lugar. Amém, igreja? Esse sentido de urgência que o Senhor estava aí muito presente nele. Lucas 18. Vuelve atrás sua Bíblia aí, Lucas 18. Aleluia. Lucas 18, do 31 ao 34. Lucas 18, do 31 ao 34. Irmã Ana Jance vai ler isso, amém? Tem umas lentes muito poderosas que estou vendo aqui, amém? Lucas 18, do 31 ao 34. Assim é. E 33 e 34. Amém? Não entendiam, verdade? Estava encoberto para eles. Pero hermanos, para nós outros não está encoberto não, amém? Amém? Para a humanidade não está encoberto. Esse evangelho vem sendo predicado há mais de 2000 anos, amém? Esse evangelho vem massivamente sendo predicado, insistentemente predicado em todo lugar. Não há quem pode dizer, que Jesus que vai, não. Evidentemente, alguns povos aí que han sido, todavia estão inalcançados, verdade? Não ha chegado todavia quizá a civilização, o evangelho a eles. Pero essa gente de outra forma Deus os vai juzgar, amém? Na Bíblia habla claramente disto. Eu que esteja sem lei será guiado e salvo ou juzgado segundo a lei que tem no coração. Então, se a lo mejor em algum lugar talvez não chegue o evangelho e a gente morre sem o evangelho, pelo menos dizer que vão ser levados ao inferno porque não chegou nenhum missionário, nenhuma rádio nacional de rádio chegou, nenhuma tecnologia chegou falando de Jesus, não. Em Romanos capítulo 1 você pode ler, diz que, e Paulo também habla disso em algum lugar, que essa gente será juzgada com a lei escrita em seus corações. Amém, igreja? Amém? Pero nós outros aqui, e a gente que vive por aí, que tu conheces de toda parte, essa história é que eu não entendo, é que não estou captando a mensagem, não estou entendendo, não. Sim, não entendemos muito bem, porque o Espírito Santo está falando aos quatro vientos, amém? Que Jesus Cristo pronto viene, está falando ao mundo, ao inconverso, aos impíos, quanto mais em la igreja do Senhor, hermanos. Los que en la iglesia del Señor se pierden, no es por falta del conocimiento, porque el conocimiento ha estado ahí, amén, a la disposición de la iglesia, amén.
Aunque por exemplo, a gente não maneja dones e talentos e não tem ministério, não tem algo fuerte na obra do Senhor, pero todos temos o Espírito Santo dentro de nós outros, amém? E é esse Espírito que nos redarguye, que nos insta a ponermos a cuenta nossa vida, a arreglar lo que está aí, amém? Quitar de lo escondido, lo que está oculto, destapar esto, amém, igreja? E limpiarnos e prepararnos. E essa gente não entendia, pero nós outros, sim. Para eles estava encoberta a revelação, a nós outros não está nada encoberto, tudo está muito claras. Amém, igreja? É o mesmo livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Disse o Senhor, de modo que não haverá escusas para eles, disse em Romanos. Não haverá escusas. Lucas 23, é o versículo 6 ao 12. Amém? Irmã Sônia, pode ler? Lucas 23, del 6 ao 12. Olha essa palavra. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo de que deseaba verlo. Entonces había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondía. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amém, glória a Deus. Herodes, verdade? Jesus, que era de Herodes, diz que Herodes há muito tempo queria ver a Jesus, porque hacía tempo que deseava verle. Bueno, se havia tempo, porque não saiu de seu trono, de seu palácio, e não foi a buscar a Jesus, verdade? Porque não foi nas praças, em nos parques, em nos desertos onde andava Jesus predicando, em nas cidades onde Jesus visitava, nas aldeias. Se havia tanto esse desejo de ver, de conhecer a Jesus, porque esse homem não se dispôs a deixar o que estava sendo e ir a buscar a ele. Amém, igreja? Essa excusa não haverá que convença o coração de Deus. E naquele dia, quando alguém diga: Senhor, sempre querido ir à igreja, pero não tinha tempo, verdade? Tinha algo, trabalho na família, minha vida, que teria isso, teria aquilo. Me hubiera gostado em algum momento estar aí com os hermanitos, que parece gente boa, verdade? Assim disse a gente, verdade? Pero nunca pude ir. Aqui está Herodes com a excusa. Ele gostaria de ir, pero bueno, já que ele está aqui, então se vamos ver. Por quê? Qual era a intenção do coração de Herodes, irmão? Porque havia ouído muitas coisas acerca de ele e esperava ver-lhe, que diz aí, fazer alguma señal. Essa era a intenção do coração do homem. Amém? Não queria conhecer ou ir a ver ou permitir-se conhecer com Jesus, porque queria convertir seu coração, arrepentir-se de seus pecados, cambiar de vida, saber dos assuntos espirituais, dos mistérios do reino. Não, a intenção de Herodes era ver sinais, maravilhas, ver prodígios, coisas acontecendo sobrenaturais, verdade?
Assim muita gente está, verdade que sim, irmãos? Esperando señales e maravilhas, pero vida com Deus não la querem, porque vida com Deus demanda cambios. Amém? E muita gente, essa gente passa por las bancas das igrejas e se vão com o milagre alcançado, com a sanidade recebida, com a prosperidade que nos alcançou, porque choraram aqui, pero solamente de passo e se vão com a bendição. Amém, irmãos? Em nenhum momento a intenção era conhecer de verdade, era caminhar de verdade com o Senhor, era preparar-se para a sua venida, não apenas por uma necessidade. Nossa, tengo mi vida, tengo mi cosa, não vou andar aí. Quantos entendem que Deus está falando nessa manhã? Queria ver señales del hombre, verdade? E como o Senhor não lhe deu pelota, verdade que sim? E o Senhor não lhe hizo caso, diz que ele se enojou, menospreciou e escarneceu do Senhor. O que lhe parece, irmão? E mais bem se uniu com seu inimigo, porque eram inimigos, Pilatos e Herodes, se volvieram amiguitos para levar a cabo o que queriam fazer, por vingança. Amém? Herodes queria señales, Pilatos queria fama entre o povo, ser bem aceitado entre o povo. Cada um tinha sua intenção, seu desejo, sua necessidade. E já que o Senhor les caiu aí de paracaídas, vamos aproveitar esse momento, verdade? Quero que vai, irmãos. Essa gente está sola, assim hoje, igual, amém, igreja? A gente não está preocupada com os mistérios do reino, rechaçam a Jesus, rechaçam sua palavra, amém, igreja? Lucas 9 diz, não, já hemos leído, verdade? Que os samaritanos rechaçaram ao Senhor, amém? Hechos 17, Hechos. Lucas 18 é do 31 ao 34. Vamos a Lucas, não, a Hechos 17. Hechos 17, deu 30 ao 33. Hechos 17, se tem algo, pode ler, se não querem ler. Hechos 17, do 30 ao 33. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sigue, hasta el 33. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya les oiremos acerca de eso otra vez. Y así Dios, Paulo. y así habló, así Pablo salió de en medio de ellos. Aí está, amém? Se burlaram, verdade? Porque Paulo está falando da ressurreição de los muertos, amém? E eles não aceitaram essa coisa de ressurreição de los muertos, rechazaram esta doutrina, verdade? Não aceitavam a verdade do Evangelho de Deus, queriam um Evangelho segundo seu entendimento, segundo sua mente, como a gente se vê nos dias de hoje, querem acomodar a palavra a seu prazer, verdade? Querem acomodar a mensagem para que eles calce segundo seu modo de vida, sua maneira de viver e de pensar, e que seja o Evangelho que se acomode a mim, não o Evangelho. Então, se a gente anda aí, rechaçavam, porque não aceitavam essa coisa da ressurreição, disse que se burlavam, e diziam, tá bem, Paulo, já vamos escutar isso em algum momento, tranquilo,
¿Sabe qué hizo Paulo, hermanos? Dice, y así Paulo salió de en medio de ellos. Amén. No lo quiere, lo rechaza. Ok, sacude el pesito y... Aló, iglesia. Vámonos, sacude un poco del pie y va para otro lugar. Entonces, algunos lo rechazan, ¿verdad? Porque quieren los beneficios del reino, pero no quieren vivir dentro del reino. Amén. Quieren los beneficios que el Señor promete en su palabra, pero no quieren caminar en la palabra en santidad, no quieren cambiar sus vidas, quieren apenas el resultado de una experiencia. ¿Me está entendiendo en esta mañana? El resultado de una experiencia que agarramos aquello y nos vamos y olvidamos lo que pasó, que hemos llorado, que hemos clamado, que Dios nos ha hablado en algún momento. No, vamos apenas com o paquete daquele que fuimos a buscar. Me está entendendo, irmãos? Amém? Fuimos a buscar algo, lo alcançamos? Vámonos. Amém? Então, se alguns rechazam, se burlam, verdade? Alguns por incredulidade e religiosidade, que era o caso desse povo aqui. Paulo está em Grécia, na cidade de Atenas. Aquela gente que adorava uma estátua sem nome, sem cara, verdade? O Deus desconhecido, não sabiam quem era, e Paulo está revelando, veja, esse Deus desconhecido que vocês adoram, ele é, dele estou falando aqui, amém? Eles tinham essa coisa da religiosidade, porque não entendiam, eram paganos, verdade? 1 Pedro capítulo 4, quantos não tinham aí? Pedro 4. Hermana Luisa, leia fuerte esse versículo. 1 Pedro 4, versículo 7. Aleluia. Mas defina todas as coisas que sucedem. Ser mais sobre e lembrar de oração. Amém? É o fim de todas as coisas. Está aí, 7. É o fim de todas as coisas se acerca. Amém, igreja? Dice: sed pues sóbrios e velad em oração. Amém? Glória a Deus. Bueno, o versículo 8 diz: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Dios se ha dado dones, ¿verdad? Todos lo hemos recibido, amén. El Señor ha distribuido dones a todos. Se alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Se alguno ministra, ministre conforme a qué? Al poder que Dios da. Aleluya. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Seamos diligentes en el servicio. Amén, iglesia. Es que eu não sou obreiro, es que não sou evangelista, es que a mí o pastor não me llama. No, olvide esto. Hay un ministerio sobre ti, ya hemos leído ya una vez, amén. En la radio un día de ese hablé de eso, de Romanos 5, que habla, Romanos 5, por ahí es. Habla del ministerio de la reconciliación. Ese ministerio el Señor lo dio a todos nosotros. No importa si eres obreiro, si tienes uniforme, si tienes una unción con aceite en la cabeza, no, nada de eso. Hay un ministerio que Dios dio a la iglesia. Eu vou buscar esse versículo, vamos ler, é verdade que sim. Vamos a Romanos. Se estou bem de memória, creio que é Romanos 5, pero não lo é. Agora sim que sim. É Coríntios. Graças a Deus. Vamos a ver 5:11. Que não é primeira, deve ser segunda, não é verdade?
Vamos a ver. 5:11, não. É 5:19. Sim. Vamos ver aí, irmãos. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ao 17. 5:17, 2 Coríntios. Eu confundo com Romanos, mas é Coríntios, yes. De modo que, se algum está em Cristo, quantos nós estamos aqui? Todos nós outros, amém? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaram e aqui todas são hechas nuevas. E todo esto proviene de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo, aleluia, por Cristo, amém? E nos dio, diga comigo, e me deu a mim, o Senhor me deu a mim, o ministério de la reconciliação, amém? Assim que não depende se eres obreiro, se o pastor te chamou para... Não. Aqui me dizem que a todos que somos nova criatura, que hemos nascido de novo, que temos o Espírito Santo de Deus, a nós outros, o Senhor nos deu um ministério. Amém? E esse ministério se chama Ministério de la Reconciliação. Não é pastoral, não é profeta, não é o apóstolo, não é o diácono, a obreira, não. Se chama reconciliação esse ministério. E está para ti, está para todos, amém? Então, se seamos diligentes em o serviço da obra, porque o tempo se acerca. Santiago capítulo 5. Veja Santiago capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Santiago 5. Hermana Lívia, ¿lo tiene? Ni Bíblia tem essa senhora? Tiene. Está dormida aí, verdade? Vê lá e orar. Capítulo 5, irmã Lívia, versículo 8. Vamos ao 7, verdade? 7, 8. Portanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y temprana. Tened también vosotros paciencia y avivad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amém. Porque a venida do Senhor se acerca. Veja os conselhos que dá Santiago aqui, irmãos. Nós quereis uns contra outros, para que não seais condenados. E aqui, o juez está delante de la puerta. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflição e de paciência a los profetas que hablaram em nome do Senhor. E aqui temos por bem-aventurados a los que sofrem. Habéis oído de la paciência de Job, e habéis visto o fim do Senhor, que o Senhor é muito misericordioso e compassivo. Pero, sobretudo, hermanos meus, não juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nenhum outro juramento, sino que vuestro sí sea sí, e vuestro no sea no, para que não caigais em condenação. Se está algum entre vosotros afligido, haga oração. Está algum alegre? Cante alabanzas. Está algum enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la igreja. Não é um pastor, llame a los ancianos. Todos que teremos a unção do Espírito, amém? Gente madura, gente de fé, de oração, de poder, llame a essa gente. Ai, o pastor não me vino a visitar, pela irmã pode ir em tu casa, amém? E orem por ele, honrando-lhe com aceite, em nome do Senhor. E a oração de fé, aleluia, salvará
fé que o pastor veio a minha casa a orar, verdade? Quando chegou lá, irmã, essa irmã não tem muita unção. Oh, como não? Tem espírito, amém, igreja? Anciano, gente madura, gente de fé. Amém. Não é título que vai visitar tua casa, amém? E a oração disse: le salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão, hermano, vês? Amém? Tremendo, serão perdonados. Confessaos vossas ofensas uns a outros, e orar uns por outros, para que seais sanados. A oração eficaz do justo pode muito. Tem alguma coisa com o irmão contigo, vem, papito, vamos conversar. Confessa teu pecado, perdone-se, amém, igreja? Alô? Disse que a oração eficaz do justo pode muito. E como pode, amém, igreja? Romanos capítulo 13. Vamos atrás aqui um pouquinho, Romanos 13. Romanos 13, versículo 7. Veja o que diz, irmãos, a urgência nos urge, amém? Arreglar as coisas que estão pendentes. Diz versículo 7: pagar a todos que deveis, aleluia. Ao que tributo, tributo. Ao que imposto, imposto. Ao que respeito, respeito. Ao que honra, honra. Amém. Amém? Pagar, irmãos. Amém, igreja? Não deixe nada pendente. Amém. Não se quer ser pagar. É isso aí, amém? As coisas que estão pendentes, põe em ordem. O Senhor está dizendo aqui, não deixe nada aí arrastando a colita para trás. Não. Vamos arreglar, vamos ordenar a vida. Porque o Senhor pronto viene, aleluia. Não devais a nadie nada, senão el amar-os uns a outros. Se deves alguma coisa, que deve el amor, amém? Glória a Deus. Porque o que ama o próximo ha cumprido a lei. Porque não adulterarás, não matarás, não hurtarás, não dirás mau testemunho, vai, amarás a teu próximo. El amor não hace mal ao próximo. Aí diz versículo 10: assim que o cumprimento de la lei é o amor, e esto, conhecendo o tempo, ponga atenção a esse versículo 11, conhecendo o tempo, que é já hora de levantar-nos del sueño, aleluia, amém, igreja? Porque a hora está mais cerca de nós nossa salvação, que quando creímos, amém, igreja? É hora de sair do sonho, amém? De estar aí vendo a ver, não, de por si não é a hora que o Senhor vai vir. Tu não sabes, amém? Tu não sabes esse argumento. Não, desde que eu era niño escutava isto. Bueno, has tenido tempo para arreglar tua vida, amém? Arregla tua vida. Diz o Senhor, irmãos, que a noite está avançada e se acerca o dia. Desechemos, pois, as obras de las tinieblas e vistamos as armas de la luz. Andemos como de dia, disse a palavra, aleluia. Honestamente, não em glotonerias, borracheras, não em, que diz aí, luxúrias e lascívias, não em contiendas e envidia, senão vestidos do Senhor Jesucristo e não proveais para os desejos da carne, aleluia. Oh Santo, visita as pendências que tienes por aí e ponte em ordem, amém? Ponte em ordem. A palavra hoje não é para que te pongas aí assustado e ai, me foi ao inferno. Não. Deus está prevenindo, Deus te está falando, amém? Se sabe que há pendências por aí, bueno, põe a vida em ordem. Já, diz o Senhor, porque não sabemos o tempo, a dia, a hora de sua venida, aleluia. Hermanos, Hebreus capítulo 10, 25, já tu tens memorizado, pero vamos a ler, amém?
Hebreos 10:25, já lo tienes de memória, de tantas vezes que ha escuchado esto, verdade que sim? Hermano Elvis, que está aí com a Bíblia aberta, leia para nós outro o versículo 25, 10:25 de Hebreus. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amém? Disse, e tanto mais quando veis que aquele dia se acerca. Não deixe de congregar, amém, igreja? Mas bem exorte aqueles que estão aí, perezosos aí, buscando excusa, porque hoje não pude, porque teria que lavar a roupa. Não, olvide isto, amém, irmãos? Depois se essa roupa não vai subir no dia do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus 24. Mateus 24. Mana Flor, se lo encuentra, leia para nós aí. Mateus 24, o Senhor está falando do tempo do fim. Também em Marcos 13 também está falando do mesmo tema. 24, 42 ao 44. De 42 ao 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amém. Pero saber esto, que si el Padre de los niños supiera a qué hora el ladrón había de venir, volvería él, no dejaría nada su casa. 44. Porque tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amém. O Filho do Homem vendrá a hora que não pensais. Então, vocês têm preparados. Amém, igreja? Preparados. Quero ler um último versículo aqui que é tremendo, que já nós outros hemos escutado muitas vezes, mas não está sobrando, verdade? Não está demais volver a ler. 2 Tessalonicenses capítulo 4. Não, é 1 Tessalonicenses, perdão. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Fernanda usa essa voz aí de soprano, amém? 1 Tessalonicenses 4, vamos aí ao versículo 16 e 17 e 18, amém? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Sión, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amém, aleluia, amém, irmãos? Alentamos los unos a los outros, amém? Alentar aqueles que não estão congregando, aqueles que não estão buscando o Senhor, aqueles que estão dormidos, como acabamos de ler aqui, amém? Aqueles que estão pensando, não passa nada, tenho tempo todavia, é que sou jovem, tenho toda a vida para gozar e alegrar. Não, irmãos, amém? Diz que o Senhor vendrá como ladrão na noite, amém? Quando menos espera, o Senhor chegará. A trompeta vai sonar e la escucharão aqueles que estão preparados, amém? Não todos vão escuchar o sonar da trompeta, alguns, os hijos de Deus, os que estão preparados, amém?
Incluso alguns hijos que não estão preparados, que estão levando a vida aí a como queira, creia-me, les vai tocar feio e duro a coisa, amém, irmãos? Porque não vão escutar, não vão ver a bebida do Senhor, e será triste, amém? Se vão a perder, irmãos, com todo o conhecimento e com toda a experiência que haviam tenido com Deus, aún assim se vão a perder. É isso que diz a palavra, amém? Alguns vão a subir e outros se vão a quedar, amém? Uns estarão no campo, um vai subir, outro se queda, um está dormindo na cama, aí vai, já sabemos a história. Então, se devemos, irmãos, velar, ordenar nossa vida, esse mesmo sentimento de urgência que temos quando se acerca o tempo de uma visita na casa, que hagamos muito mais a hora, porque o arreglo é interno, amém? Não é externo, não é exterior, amém? É dentro de nós outros, devemos ordenar coisas que estão aí, pendências que hemos deixado para trás e para mais tarde, que em algum momento vou ocupar-me de isto, não, amém? Porque de por si Jesus me ama e não me vai condenar, cuidadito, amém? Cuidadito, porque o que está contrário à palavra, estará contrário à palavra. Deus não vai acomodar porque te ama, Ele não vai abrir uma exceção para ti, não. Confiou na palavra, caminhou por la palavra, terá salvação e vida eterna. Se rechazou, se não aceitou, se não seguiu os ordenamentos do Senhor, aún tendo o conhecimento, dizem Oséias, que por falta de conhecimento se perderam, verdade? Ou seja, não é que o conhecimento não estava aí, esse conhecimento estava. Havia profeta em meio do povo, havia a palavra hablada em las casas, em las famílias, por gerações se escutava a mensagem de Deus. Então o conhecimento aí estava como hoje está, amém, irmãos? Pero aún tendo acesso ao conhecimento, alguns se vão a perder. Hoje dia, veja, com esse aparatito aqui, verdade? Em toda parte a palavra está aí, amém. Nada vai dizer que não há excusa, não vai haver excusa, amém? Então, se ordenemos nossa vida, amém? Cerra teus olhos nesse momento. Faz tu aí um exame de consciência. E quem sabe que das conta que haverá coisas aí que sabes que não estão bem delante dos olhos do Senhor, amém? Medita tu aí. Tu conheces melhor que nadie tua vida, não é verdade? Tu forma de viver, em que crê, em que pensa, em que realmente estás caminhando bem ou em que estás mal. Tu lo sabes, porque tens o Espírito Santo de Deus, amém? Não é necessário que nadie te diga, te regañe, não, já tu sabes. Conoces a palavra, conoces o coração de Deus, conoces a vontade e o propósito de Deus para a tua vida. Então, se converse com Deus aí. Talvez haverá coisas que não tens como arreglar hoje, exatamente nesse momento, hoje. Pida-lhe a Deus graça, sabedoria, amém, igreja? Que Deus te presente, te ajude com a oportunidade de ordenar o que está fora de ordem de Deus, amém, igreja? Que Deus te ajude, Senhor. Me falta isso, me falta aquilo, não sei por onde começar. Quizá me tenho que convencer melhor ou convencer a outro, não sei o que tenho que fazer, mas ajuda-me, amém, igreja? E o Senhor, porque não quer perder tua alma, Ele te ajudará, amém? Se unir e pergunta ao Senhor: Senhor, pode ajudar-me nisso? Eu sei que tu podes, Senhor te ama, amém? Nada melhor que Ele para querer que tu ordenes tua vida, para que eu ordene minha vida, áreas que estão aí pendentes, amém? Que eu estou aí protelando, postergando, empurrando com a pança para mais tarde, quizá, não, talvez seja hoje o momento, talvez seja hoje o tempo, talvez seja hoje o tempo de ponermos a contas, porque não sabemos o dia nem a hora de sua venida. Pero tampouco sabemos o dia e a hora de nossa partida. Amém? Não sabemos. Quem sabe se vamos chegar com vida hoje na casa, vivimos tão cerca de aqui, verdade? A poucos metros da casa estamos.
Pero quem sabe se vamos chegar com vida. Andava eu em São José o viernes e me fui em autobús e não, quase 9 horas de viagem, pressas e um montão de coisas para chegar na casa à meia-noite. E acompanhava no Facebook, estava aí a morte de um muchacho de 24 anos em São José, aí por a circunvalação, aí por aí. Tratou de rayar 2 furgões, passar em meio de 2 furgões, em meio. Veja a imprudência, verdade? E não se deu conta que há um ralão de aire que rala a las llantas de los carros pesados, e ele se foi culpado, ralado para a llanta, e o caminhão passou por em cima dele. 24 horas. Era às 6 da tarde, vinha do trabalho. O que lhe parece? Lleno de planos, de ideia, quizás chegaria na casa, abraçar o livro, verdade? Fazer um carinho na esposa, preparar-se para o dia seguinte de trabalho, pero não chegou. Amém, igreja? Devemos estar, hermanos, pendientes. Devemos ter esse sentido de urgência, de expectativa, que se o Senhor pode que não venga hoje, pero eu puedo ser chamado a sua presença hoje. Então esse sentido de urgência deve estar aí. Senhor, Deus, bendigo tu povo, amado Deus. Bendigo tua igreja, bendigo tus servos e servas nesta manhã. Senhor, o recado ha sido dado, entregado, tu palavra sendo predicada. Agora te pedimos que tu Espírito Santo nos conduzca a esse sentido, essa expectativa de tu venida, amado Deus. Esse sentido de urgência que não devemos apartar-nos nenhum momento. Devemos estar pendentes, sempre vigilantes, despiertos e não dormindo, Senhor Deus, porque nós sabemos a que hora viene, que dia viene, que momento chega o Senhor, em que momento suena a trompeta, Senhor Deus, e tua igreja subirá, amado Deus. Bendice tua igreja, que nenhum de que o Senhor a enviar nesse lugar se pierda, amado Deus. Independente de los que estamos aqui hoje, senão de aqueles que passaram por acá por um momento, muitas vidas, muitas almas foram parte dessa igreja desde a fundação, allá nos idos de não sei quanto, 1900, não sei quanto, por aí. Muita gente passou por as bancas dessa igreja, muita gente escutou o Evangelho, amado Deus, muita gente escutou e aprendeu das coisas do reino, amado Deus. E tu sabes onde estão, tu sabes em que condição está essa gente. Tu lo sabes, Senhor, onde estão nesse exato momento. Hazles recordar, amado Deus, nesta manhã, que o Senhor pronto viene. Não é um cuento, não é uma fábula, é uma realidade espiritual. Ele ha dicho que iba ao Pai a preparar-nos lugar. Amado Deus, hazles entender esse mensagem, hazles que se despertem nesta manhã, nesse exato momento, que o Espírito Santo nos visite, amado Deus, e sejam compungidos sus corações, amado Deus, quebrantados sus corações, que te pidan perdão por pecados praticados, amado Deus, por vidas desordenadas que estão levando. Senhor, que tu misericórdia nos alcance aí onde estão e possam buscar a casa de Deus, arrepender-se de seus pecados, pedir-te perdão e caminhar, Senhor, na direção que o Senhor les ha preparado, amado Deus. Que nenhum se olvide do propósito para o qual o Senhor nos sacou com mano forte e braço estendido de las garras do inimigo. O Senhor nos sacou da mesma porta do inferno, amado Deus, para dar-nos salvação e vida eterna, amado Deus. Em nome de Jesus, pedimos nesta manhã, Espírito Santo, só tu podes convencer-lhes de pecado, de justiça e juízo. Que sejam tocados nesta manhã, nossos familiares, nossa parentela, que em algum momento estuvem nas igrejas, Senhor, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a recapacitar, sana suas heridas,
vidas, todo ressentimento, todo sentimento de ódio, toda amargura seja quitada de seus corações, todo jugo seja quebrantado por la unción del Espíritu Santo, y eles vuelvan a la cordura, amado Dios, vuelvan a buscarte, vuelvan a quebrantarse delante de ti, amado Dios, vuelvan, Señor Dios, con sus manos levantadas, entrando por las puertas, Señor, con cánticos, con júbilo, con alabanza, por haberem sido um dia salvos, alcançados e liberados por ti. Senhor, que tua misericórdia se multiplique hoje sobre essas vidas, em nome poderoso Deus Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amado Deus, em nome de Jesus te pedimos, toca-nos onde quer que estejam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja, amém, igreja, oh, aleluia, aplauda o Senhor, igreja, aleluia, 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 aleluia.